Se tiver saldo, te pago o dobro, zombou o gerente bancário. Um erro que ele pagaria caro, muito caro, porque aquela mulher de roupas simples e bolsa desgastada não era quem ele imaginava. E quando a verdade viesse à tona, seria tarde demais. Se tiver saldo, te pago o dobro. A voz ecoou pela agência. Beatriz parou. O cartão tremeu em sua mão. Marcelo Tavares sorriu. Cruzou os braços. Encostou no balcão como quem já venceu. O quê? Ficou muda. Sabia que era blefe. Nem 12 clientes viraram a cabeça. Uma senhora de blazer azul sussurrou algo para a filha. 2 seguranças trocaram olhares. Beatriz respirou fundo. Seu casaco puído contrastava com o mármore reluzente do banco. A bolsa de couro rachado pendia do ombro, o cabelo grisalho preso com grampos simples. Eu só quero fazer um depósito. Depósito? Marcelo riu alto. De quanto? 50 reais? Um funcionário baixou os olhos. Outro fingiu organizar papéis. 50 mil. Silêncio. Marcelo piscou 2 vezes. Depois gargalhou. 50 mil! Você bateu na mesa. Moça, esse tipo de brincadeira pode dar cadeia. Sabe o que é estelionato? Beatriz não respondeu. Apenas colocou o envelope sobre o balcão. Marcelo olhou para o envelope como se fosse uma barata. Não tocou. Wagner! Gritou para o supervisor. Vem ver isso aqui! Wagner aproximou-se ajustando a gravata. Essa senhora aqui está querendo depositar 50 mil, em espécie. Marcelo fez aspas com os dedos. Acha que a gente é otário. Mas 3 clientes pararam de usar os caixas eletrônicos. Todos olhavam agora. Uma jovem de salto alto cochichou para o namorado. Esse tipo de gente... Beatriz sentiu o calor subir pelo pescoço. As mãos gelaram. Mas permaneceu de pé. Marcelo inclinou-se sobre o balcão, tão perto que ela sentiu o cheiro do café no hálito dele. Me dá seu cartão. Vamos ver se você tem nem 5 reais nessa conta. Ele estendeu a mão. Estalou os dedos. Anda. Ou vai ficar me enrolando o dia todo? O que aquele homem descobriria ao passar aquele cartão? O som do teclado ecoou. Tecla após tecla. Clique, clique, clique. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Aquele som, ela conhecia bem. Não de computadores, de máquinas de costura. 15 anos atrás, numa sala apertada de 20 metros quadrados, o barulho era ensurdecedor. 6 máquinas trabalhando ao mesmo tempo. Beatriz na primeira, dedos ágeis guiando o tecido. Suor escorrendo pela testa mesmo com o ventilador quebrado ligado. Bia, conseguimos! Seu marido Renato entrou segurando um papel. Contrato. O primeiro contrato grande. 3.000 peças para uma loja do centro. Ela levantou. Abraçou-o forte. As outras costureiras aplaudiram. A gente vai crescer, amor. Vai ver. Os olhos dele brilhavam. Daqui 5 anos, nossa própria fábrica. Beatriz sorriu. Acreditou. Economizaram cada centavo. Renato vendia as peças. Ela produzia 16 horas por dia. As mãos sangravam às vezes, não importava. Estavam construindo algo. O barulho das máquinas era música, até que outro som tomou lugar. Bip, 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 monitor cardíaco. Renato na cama de hospital. Pele amarelada. Corpo que era forte, agora só osso. Câncer avançado, o médico disse. 6 meses, talvez menos. As contas chegaram como tsunami. 30 mil. 60 mil, 100 mil. Beatriz vendeu as máquinas, uma por uma. Vendeu a casa, vendeu tudo. Não foi suficiente. Renato morreu numa terça-feira chuvosa, às 6 da manhã. Ela segurou a mão dele até esfriar. No bolso do paletó dele, uma carta. Bia, você é a mulher mais forte que conheço. Não deixa ninguém te fazer sentir pequena. Nunca. Promete? Constrói nosso sonho. Por nós 2, te amo. R. Beatriz leu 3 vezes. Dobrou o papel. Guardou junto ao coração. 2 meses depois, estava numa kitnet alugada. Sem nada. Dívidas de 200 mil reais. Poderia ter desistido. Não desistiu. Comprou uma máquina de costura usada.
Voltou a costurar, sozinha, 16 horas, 18, 20. Um cliente, 2, 5. Em um ano, alugou sala pequena. Contratou 2 costureiras. Em 3 anos, tinha 15 funcionárias. Em 7 anos, fábrica própria. Nunca ostentou. Não comprou carro importado. Não usou roupa de grife. Investiu cada centavo de volta no negócio. As pessoas a viam na rua e pensavam, coitada, não sabiam. Não sabiam que aquela mulher de roupa simples tinha 120 funcionários, que produzia para as maiores lojas do país, que seu nome estava em contratos milionários. Beatriz construiu o império em silêncio, porque não precisava provar nada para ninguém. O som do teclado trouxe-a de volta. Marcelo ainda digitava, sorriso arrogante colado no rosto, Wagner ao lado, braços cruzados. A agência inteira observava. Beatriz olhou para a aliança simples no dedo. A mesma que Renato colocou 28 anos atrás. Nunca deixa ninguém te fazer sentir pequena. Ela não ia revelar quem era. Não ainda. Queria ver até onde aquele homem se enterraria. Queria ver o tamanho do buraco que ele cavava para si mesmo. Marcelo olhou para a tela. Franziu a testa. Digitou de novo. Sistema deve estar com defeito, murmurou. Beatriz quase sorriu. Quase. Moça, esse cartão está bloqueado? Beatriz balançou a cabeça. Não, está ativo. Marcelo digitou novamente. Bateu no teclado com mais força. A tela piscou. Tá dando erro aqui. Ele empurrou o cartão de volta. Volta outro dia, quando o sistema funcionar. O sistema está funcionando. Beatriz não se moveu. Apenas consulte. Um cliente atrás dela bufou. Moça, tá atrasando a fila. Marcelo sorriu. Tá ouvindo? Outros clientes precisam ser atendidos. Clientes de verdade. Beatriz respirou fundo. Pegou o envelope com o dinheiro. Eu tenho 50 mil reais aqui, em espécie. Preciso depositar na conta da minha empresa. É urgente. Fornecedor esperando. 50 mil? Marcelo cruzou os braços. Então deve ter documentação, né? Nota fiscal, comprovante de origem do dinheiro, declaração de imposto. Tenho tudo. Beatriz abriu a bolsa, retirou pasta plástica, documentos organizados, nota fiscal da venda, comprovante de saque de outra conta, declaração de imposto de renda. Colocou tudo sobre o balcão. Marcelo olhou de canto de olho. Nem tocou nos papéis. Precisa de 3 vias autenticadas de cada documento. Beatriz piscou. 3 vias. Nunca pediram isso. Política nova. Lavagem de dinheiro, entende? Ele tamborilou os dedos na mesa. A gente precisa se proteger. Você compreende, né? Wagner assentiu ao lado. É protocolo. Posso autenticar agora e trazer depois? Beatriz perguntou. Não. Marcelo foi taxativo. Sem documentação completa, não aceito o depósito. Próximo. A mulher atrás avançou com impaciência. Beatriz não saiu do lugar. Posso falar com o gerente geral? Marcelo riu. Eu sou o gerente. O gerente geral, seu superior. O sorriso dele congelou por um segundo. Ele não atende casos assim. Casos como? Pequenos, simples. Marcelo fez gesto vago com a mão. Ele cuida de clientes premium, investimentos acima de 5 milhões. Você tem 5 milhões? Silêncio. Beatriz não respondeu. É o que eu pensei. Marcelo virou-se para o computador. Próximo cliente, por favor. A mulher tentou passar por Beatriz. Esbarrou nela de propósito. Wagner tocou o ombro de Beatriz. Senhora, por favor, está atrapalhando o fluxo. 12 pares de olhos observavam, alguns com pena, outros com irritação, a maioria com indiferença. Beatriz saiu da fila, mas não saiu do banco. Sentou-se na área de espera, cadeira de plástico duro. Precisava daquele depósito. O fornecedor não aceitaria atraso. Contrato de 2 milhões de reais dependia daquela entrada. Ela podia ligar para Júlia, pedir que resolvesse. Mas algo dentro dela recusava. Nunca deixa ninguém te fazer sentir pequena. Não, ela não ia fugir, não dessa vez. 20 minutos depois, Marcelo saiu de trás do balcão. Passou por ela carregando pasta. Nem olhou. Foi até a sala do fundo.
Porta de vidro com placa dourada. Gerência regional. Beatriz esperou ele entrar. Levantou-se, seguiu até a porta. Bateu. Entre! Ela abriu. Marcelo estava sentado atrás de mesa grande. Placa com o nome dele em acrílico. Foto da família. Troféu de funcionário do trimestre. Quando viu quem era, o rosto dele endureceu. O que a senhora quer? Resolver meu depósito. Já falei, sem documentação adequada. Eu tenho toda a documentação. Beatriz fechou a porta. O senhor inventou exigência que não existe. Marcelo levantou-se, apoiou as mãos na mesa. Está me chamando de mentiroso? Estou dizendo que esse banco nunca pediu 3 vias autenticadas para depósito em espécie. Pede agora. Política mudou. Desde quando? Desde que eu decidi. Ele sorriu. Eu sou o gerente. Eu estabeleço protocolo. Não gostou? Procura outro banco. Beatriz sentiu a raiva subindo. Quente. Controlou. Por que está fazendo isso? Marcelo sentou-se novamente. Recostou na cadeira. Juntou as mãos atrás da cabeça. Sabe quantas pessoas como você aparecem aqui tentando dar golpe? Ele inclinou a cabeça. Todo dia. Gente mal vestida, com dinheiro sujo, querendo usar banco para esquema. Meu dinheiro não é sujo. Tem 50 mil em espécie? Vendeu o quê? Onde trabalha? Tenho empresa têxtil. Ele olhou para ela de cima a baixo. Devagar. Olhar que cortava. Empresa têxtil. Repetiu arrastado. Claro, e eu sou dono da Microsoft. Estou falando a verdade. Sabe o que eu acho? Marcelo inclinou-se para a frente. Acho que a senhora pegou esse dinheiro em algum lugar. Herança, talvez, ou emprestado, e está achando que pode entrar aqui, no meu banco, e ser tratada como cliente importante. Eu sou cliente há 12 anos. 12 anos. Ele digitou algo. Conta com movimento baixo, depósitos irregulares, última movimentação, 6 meses atrás, R$ 1.200. Essa não é minha única conta. Ah, não? Ele sorriu. Tem outras contas? Em quais bancos? Beatriz não respondeu. Tinha 7 contas, em 5 bancos diferentes. A principal, onde mantinha a maior parte dos recursos, estava em Banco Internacional. Mas aquela conta específica naquele banco, ela mantinha por um único motivo. Era o banco onde Renato abriu a primeira conta deles, juntos. Há 20 anos. Ela nunca teve coragem de fechar. Mantinha ativa, usava pouco, mas mantinha, por memória, por amor. Mas não ia explicar isso para aquele homem. Olha, Marcelo suspirou como se estivesse cansado. Eu entendo, a senhora precisa de dinheiro, vida está difícil, mas tenta me enganar, não vai funcionar. Eu não estou tentando enganar ninguém. Então me prova. Mostra extrato das outras contas, comprovante de renda e IR dos últimos 5 anos. Por que eu precisaria provar algo? Só quero fazer um depósito. Por quê? Ele levantou novamente, rodeou a mesa, parou perto dela, perto demais. Porque gente como você não tem 50 mil reais. Simples assim. Gente como eu? É, gente que aparece aqui. Ele gesticulou vagamente. Desse jeito. Beatriz sentiu cada músculo tenso. Cada palavra dele era tijolo em cima do peito. Mas uma parte dela, pequena, sussurrante, perguntava: e se ele tiver razão de suspeitar? Não, não tinha. Ela trabalhara 20 anos, suara sangue, perdera marido, reconstruir a vida do zero. Não devia satisfação sobre a aparência. Mas outra voz, mais antiga, vinda de lugar machucado dentro dela. Talvez se você tivesse vindo vestida diferente. Não, Beatriz sacudiu a cabeça. Senhor Marcelo, ela disse calmamente, eu tenho todo o direito de fazer esse depósito. Tenho documentação. Dinheiro é legal. Conta é minha há 12 anos. E eu tenho todo o direito de recusar transação suspeita. Isso é discriminação. Isso é precaução. Ele abriu a porta. Agora, se me der licença, tenho outros clientes para atender. Clientes reais. Beatriz olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem de 30 e poucos anos. Terno bem cortado. Sapato engraxado.
Confiança de quem nunca foi julgado pela roupa. Lembrou de Renato, de como ele a olhava com respeito, sempre. Lembrou da promessa. Não vou desistir, ela disse baixo. Desculpa? Eu disse, não vou desistir. Voltarei amanhã, com documentos autenticados, e se necessário, e farei esse depósito. Marcelo riu. Perde seu tempo. Beatriz passou por ele. Saiu da sala. A agência continuava movimentada. Ninguém notou a mulher de roupa simples saindo. Ninguém nunca notava. E foi nesse momento, atravessando a agência, invisível para todos, que Beatriz tomou decisão. Não voltaria amanhã com documentos. Voltaria com algo muito melhor. Voltaria com a verdade. E aquele homem, aquele gerente arrogante com um sorriso cruel, ia aprender lição que nunca esqueceria. No dia seguinte, Beatriz voltou. Mesma hora, 2 da tarde, mesma roupa simples, casaco puído, bolsa gasta. Marcelo a viu entrando. Estava conversando com Wagner próximo aos caixas eletrônicos. Quando seus olhos encontraram os dela, ele sorriu. Olha quem voltou! Beatriz caminhou até ele. Trazia envelope maior, documentos autenticados, 3 vias de cada. Exatamente como ele pedira. Trouxe o que solicitou. Marcelo nem olhou para o envelope. Ah, é? Virou-se para Wagner. A senhora das 50 mil voltou. Wagner sorriu de canto. Persistente. 3 clientes próximos olharam. Uma senhora idosa, homem de terno, garota jovem mexendo no celular. Beatriz estendeu os documentos. 3 vias autenticadas. Nota fiscal. Comprovante de origem. Declaração de imposto de renda. Tudo que pediu ontem. Marcelo pegou o envelope. Abriu preguiçosamente. Folheou os papéis sem realmente ler. Passou folha por folha. Demorou propositalmente. 20 segundos em cada página. Sabe, ele disse alto o suficiente para outros ouvirem. Essa autenticação aqui tá meio esquisita. Esquisita como? Sei lá, parece falsa. Beatriz sentiu o sangue congelar. Não é falsa. Foi feita em cartório oficial. É o que diz aqui. Ele ergueu o papel contra a luz. Mas vai ver que esses cartórios do interior aceitam qualquer coisa, né? A senhora idosa ao lado murmurou para o segurança. Não deu para ouvir, mas o tom era de concordância. Qual cartório? Wagner perguntou. Beatriz respondeu o endereço. Ah, conheço. Marcelo devolveu os papéis. Já vi caso de documentos falsos de lá. Está insinuando que... Não estou insinuando nada. Só dizendo que preciso verificar. Ele cruzou os braços. Vai levar uns 3, 4 dias úteis. 4 dias? O senhor pode ligar no cartório agora, confirmar. Posso, mas não vou. Marcelo olhou para o relógio. Tenho coisas mais importantes para fazer. O homem de terno na fila bufou impaciente. Tá demorando. Beatriz sentiu todos os olhares, pesados, julgadores. Olha, senhora... Marcelo suspirou teatralmente. Vou ser sincero com a senhora. A gente tem perfil de cliente aqui, entende? Perfil. Perfil. É, gente que se encaixa, que tem certo padrão. A garota jovem levantou o celular. Começou a gravar discretamente. E eu não me encaixo? Beatriz perguntou baixo. Bom, Marcelo olhou para ela devagar, da cabeça aos pés. A senhora vem aqui com roupa desse jeito, bolsa toda rasgada, cabelo sem fazer. Fez pausa. E quer depositar 50 mil reais. Meio estranho, não acha? Wagner riu. Tentou disfarçar com tosse. Não conseguiu. A senhora idosa balançou a cabeça. É verdade. Hoje em dia a gente não pode confiar. Beatriz apertou a alça da bolsa. Dedos brancos de tanta força. Minha aparência não deveria importar. Ah, mas importa. Marcelo deu um passo mais perto. Porque se eu deixo a senhora depositar sem verificação adequada e depois descubro que é golpe, quem se lasca? Eu. Então desculpa se eu tô sendo cuidadoso. É meu trabalho. Eu trouxe tudo que pediu. E eu já disse, precisa verificar a autenticidade. Então liga para o cartório. Vou ligar. Quando eu tiver tempo. Beatriz respirou fundo. 1 vez, 2.
Posso falar com o gerente geral? Marcelo gargalhou, alto, estridente. De novo isso? Olhou para Wagner. Ela quer falar com o gerente geral. Wagner riu também. Doutor Carvalho não vai atender. Claro que não. Marcelo voltou-se para Beatriz. Gerente geral atende cliente premium. Investimento mínimo de 5 milhões. A senhora tem 5 milhões? Silêncio. Tem 3 milhões? Silêncio. 1 milhão? Beatriz não respondeu. Não podia. Não assim. Não ali. Imaginei. Marcelo riu novamente. Olha, vou te dar um conselho. De graça. Para de perder seu tempo. E o meu? Vai para casa. Volta quando tiver dinheiro de verdade e aparência de cliente de verdade. O homem de terno aplaudiu. 3 palmas lentas. Finalmente alguém fala. A garota continuava gravando. Zoom no rosto de Beatriz. Beatriz sentiu os olhos arderem. Não de lágrima, de raiva. Raiva pura. Mas não ia chorar. Não daria a ele essa satisfação. Posso ao menos deixar esses documentos? Ela perguntou. Para quê? Para quando verificar? Marcelo pegou o envelope, pesou na mão, depois jogou na lixeira ao lado. Pronto. Arquivado. A senhora idosa soltou o risinho abafado. Wagner desviou o olhar. Até ele pareceu desconfortável com aquilo, mas não disse nada. Ninguém disse. Beatriz olhou para a lixeira. Seus documentos entre papéis amassados e copo de café. Isso é... Voz saiu tremida. Isso é humilhante. Humilhante? Marcelo inclinou a cabeça. Quer saber o que é humilhante? É ter que lidar com gente tentando dar golpe todo santo dia. Isso sim é humilhante. Pro banco. Pra mim. Eu não estou tentando dar golpe. Não? Ele ergueu as sobrancelhas. Então por que tá tão nervosa? Por que não mostra extrato de conta? Comprovante de renda? Porque não é necessário para fazer depósito. Para você não é. Para mim é. Marcelo cruzou os braços. E sabe por quê? Porque eu conheço gente como você. Viúva, né? Beatriz engoliu seco. Tá na sua ficha aqui. Viúva. Ele balançou a cabeça com falsa pena. Aposto que pegou grana da pensão. Ou da herança. E agora tá achando que é rica. Não fale do meu marido. Ele trabalhava com o quê? Aposto que era operário, motorista, algo assim. Não fale dele. Deixou quanto? 10 mil, 20, e você guardou. Juntou centavo por centavo. Agora quer ostentar. Marcelo riu. Vou te contar um segredo. 50 mil reais não é muito dinheiro. Não impressiona ninguém aqui. A aliança no dedo de Beatriz parecia pesar 100 quilos. Renato. Seu Renato. Homem mais trabalhador que conhecera, mais honesto, mais digno. E aquele monstro estava... Meu marido, ela disse, voz rouca. Era melhor homem do que você jamais será. Marcelo sorriu. Aquele sorriso, frio, cruel. Tenho certeza que era, mas isso não muda o fato de que você não tem perfil para ser cliente aqui. Perfil? Beatriz sentiu o controle escorregando. O que mais eu preciso? Trouxe dinheiro, trouxe documentos. O que mais? Precisa... Marcelo aproximou-se. Invadiu o espaço pessoal dela. Precisa parecer que tem dinheiro, entende? Roupa boa, carro bom, comportamento adequado. A senhora chega aqui parecendo mendiga. Alguém na agência ofegou. Wagner tocou o braço de Marcelo. Cara, pega leve. Marcelo ignorou. Então é isso? Beatriz sussurrou. É só pela roupa? Pela roupa. Pelo jeito. Pela tudo. Ele gesticulou. Banco é negócio, senhora. Imagem importa. Cliente importa. E, sinceramente, deu de ombros. Você não importa. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. 14 pessoas na agência. Ninguém se moveu. A garota parou de gravar. Até ela pareceu chocada. Beatriz olhou ao redor. Procurou um rosto, qualquer um, que mostrasse indignação, que dissesse algo. A senhora idosa mexia na bolsa, evitando olhar. O homem de terno checava o celular. Wagner estudava o chão. Os seguranças fingiam não ouvir. Ninguém ia defendê-la. Ninguém. Beatriz pegou a bolsa, mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Posso ir?
Marcelo fez gesto largo com o braço. Fique à vontade. Porta tá aberta. Ela caminhou. Cada passo era esforço. Pernas de chumbo. Quando passou pela lixeira, olhou para baixo. Seus documentos, sua dignidade, jogados fora. Chegou à porta de vidro. Empurrou. Atrás dela, ouviu Marcelo dizer alto: próximo cliente, gente com dinheiro de verdade, por favor. Risadas. Algumas risadas. Não muitas, mas algumas. Beatriz saiu do banco. Sol bateu no rosto, forte, quente. Caminhou até o carro. Abriu, sentou, fechou a porta. E só então, apenas então, sozinha, permitiu que a primeira lágrima caísse. Não de tristeza, de raiva. Beatriz ficou ali, no carro, estacionado a 50 metros do banco. Mãos no volante, brancas de tanta força, dedos travados. Respiração descompassada, rápida, curta. O retrovisor refletia seu rosto, olhos vermelhos, rosto pálido. Você não importa. As palavras ecoavam, repetidas, infinitas. Ela olhou para as mãos calejadas, cicatrizes de agulha, marcas de anos costurando, mãos que construíram império, e um homem, um gerente qualquer de banco qualquer, as havia tratado como lixo. Beatriz pegou a chave, girou, motor ligou, poderia ir embora, esquecer aquilo, fazer depósito em outro banco. Simples, rápido, indolor. A mão dela tremeu sobre o câmbio. Renato sorria na foto do porta-luvas. Aquela foto, a última que tiraram juntos, ele magro. Doente, mas sorrindo, sempre sorrindo. Nunca deixa ninguém te fazer sentir pequena. Beatriz desligou o motor, pegou o celular, discou. 3 toques. Dona Beatriz, está tudo bem? A voz de Júlia soou preocupada. Júlia, Beatriz respirou. Preciso de você. Claro, o que aconteceu? As palavras saíram, desorganizadas, rápidas. A humilhação, o gerente, a lixeira, tudo. Júlia ficou em silêncio por 3 segundos. Ele jogou seus documentos no lixo? Sim. Chamou a senhora de mendiga? Praticamente. Outro silêncio. Depois, a voz de Júlia saiu diferente, dura, controlada. Dona Beatriz, a senhora se lembra qual banco é esse? Banco Nacional Ouro, Agência Centro. Barulho de teclado. Júlia digitando. Dona Beatriz, a voz dela mudou novamente. A senhora é acionista desse banco. Beatriz piscou. O quê? Acionista majoritária. 18% das ações. Comprou há 7 anos como investimento, lembra? O mundo parou. Beatriz lembrava vagamente. Júlia cuidava dos investimentos, diversificação, ações, títulos. Ela assinava o que Júlia recomendava. Nunca prestara atenção em qual banco. 18%? Ela repetiu. Sim, a senhora é a segunda maior acionista. Fica atrás apenas do grupo controlador com 22%. Beatriz olhou para o banco através do para-brisa. Aquele prédio de vidro e mármore. Dela. Parte dele era dela. E tem mais, Júlia continuou. Acabei de verificar a conta que a senhora mantém lá, a antiga, do senhor Renato. Eu sei, tem pouco dinheiro. Não, dona Beatriz, tem 47 milhões. O celular quase caiu. O quê? 47 milhões de reais. A transferência automática que configurei há 3 anos, parte dos lucros da empresa vai para essa conta todo mês. A senhora esqueceu? Beatriz não conseguia respirar. Esquecera. Aquela conta, a de Renato, mantivera ativa. Júlia sugerira usar para dividendos. Beatriz concordara sem pensar muito. 3 anos. Transferências mensais, acumulando. 47 milhões. Na conta que o gerente disse não ter nem 5 reais. Ele nem consultou direito, Beatriz murmurou. Como? O gerente, Marcelo, ele olhou só o movimento recente, nem viu o saldo. Júlia soltou o riso curto, sem humor. Dona Beatriz, com sua permissão, vou ligar para a diretora executiva do banco, doutora Fernanda Reis. Conheço ela. Já negociamos juntas. Por quê? Porque isso não pode ficar assim. A voz de Júlia estava afiada.
Esse gerente humilhou uma das maiores acionistas do próprio banco. Isso é inaceitável. Beatriz ficou quieta. Uma parte dela queria apenas esquecer, ir embora, voltar para o silêncio confortável. Mas outra parte, maior, mais forte, lembrava da lixeira, dos risos, da palavra mendiga, das outras pessoas na agência, caladas, permitindo. Quantas outras foram humilhadas por aquele homem? Quantas saíram dali destruídas? Quantas nunca voltaram? Júlia, sim, liga para a doutora Fernanda. Agora, agora. E o que a senhora quer que eu diga? Beatriz olhou para o banco novamente. Viu Marcelo pela janela de vidro, rindo com Wagner, confiante, intocável. Diz que eu quero marcar reunião, urgente. E diz... Fez pausa. Diz que é sobre o gerente da agência Centro, Marcelo Tavares. Júlia ficou quieta por momento. Dona Beatriz, só para confirmar, a senhora quer mesmo fazer isso, expor-se? A senhora sempre preferiu discrição. Era verdade. Beatriz vivera 20 anos nas sombras, construindo, crescendo, sem alarde, sem holofotes. Gostava assim, mas Renato dizia sempre, discrição é bom, covardia não. E ficar calada agora, depois daquilo, seria covardia. Tenho certeza, Beatriz disse. Certo, vou ligar agora. Te retorno em 10 minutos. Júlia? Sim? Obrigada. Imagina, dona Beatriz. A senhora não merecia aquilo. Ninguém merece. A ligação caiu. Beatriz ficou sentada. Motor desligado. Silêncio. Pegou a foto de Renato. Passou o dedo sobre o vidro. Vou fazer você se orgulhar. Sussurrou. Prometo. O celular vibrou. Mensagem de Júlia. Doutora Fernanda quer reunião hoje, 16 horas. Escritório Central. Confirmo? Beatriz olhou o relário. 3 da tarde. 1 hora. Digitou. Confirma. Depois. E Júlia? Separa todos os documentos, ações, extratos, tudo relacionado a esse banco. Já estou separando. Mais alguma coisa? Beatriz pensou. Sim, descobre quantas reclamações existem contra Marcelo Tavares, clientes anteriores, funcionários, tudo. Vai demorar. Você tem 50 minutos. Vou conseguir. Beatriz desligou, guardou o celular. Olhou-se no retrovisor novamente. Mesma mulher, mesma roupa simples, mesmo cabelo grisalho. Mas os olhos estavam diferentes. Não havia mais lágrima, havia fogo. Beatriz ligou o motor, deu ré, saiu do estacionamento. Não olhou para trás. Amanhã não, hoje mesmo. Ela voltaria. E quando voltasse, Marcelo Tavares descobriria exatamente quem havia humilhado. E pagaria caro, muito caro. O edifício central do Banco Nacional Ouro ocupava 20 andares no coração financeiro da cidade. Vidro espelhado, portaria de mármore, segurança com detector de metal. Beatriz entrou às 16 horas em ponto. Mesma roupa simples, mesma bolsa gasta. Mas agora carregava pasta de couro, a única coisa cara que trouxera. Presente de Renato, 20 anos de idade, bem cuidada. Tenho reunião com doutora Fernanda Reis, disse a recepcionista. A moça olhou-a de cima a baixo, sobrancelha erguida. Nome? Beatriz Mendes. Dedos no teclado, olhos na tela. Pausa. A expressão mudou completamente. Senhora Mendes, claro, 18º andar. Elevador à esquerda. A doutora Fernanda está esperando. O tratamento foi tão diferente que até Beatriz se surpreendeu. No elevador, uma mulher de salto alto e tailleur entrou. Olhou para Beatriz. Afastou a bolsa Prada discretamente. Beatriz não disse nada. 18º andar. Portas abriram. Corredor amplo, quadros caros. Carpete grosso que engolia som dos passos. Uma assistente esperava. Senhora Mendes. Por aqui. Conduziu até porta dupla de madeira escura. Bateu 2 vezes. Abriu. Doutora Fernanda, a senhora Beatriz Mendes. A mulher atrás da mesa levantou-se imediatamente. Fernanda Reis, 50 anos, cabelo curto impecável, terno cinza sob medida.
óculos de grau elegante. Estendeu a mão com firmeza. Senhora Mendes, é uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. O aperto foi forte, respeitoso. Obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Fernanda gesticulou para a poltrona de couro. Posso oferecer café? Água? Não, obrigada. Fernanda sentou-se. Juntou as mãos sobre a mesa. Júlia me contou o que aconteceu. Fez pausa. Estou profundamente envergonhada. Beatriz não esperava aquilo. Envergonhada? Sim. O que o senhor Tavares fez é inaceitável. Absolutamente inaceitável. Fernanda tirou os óculos. Esfregou a ponte do nariz. Senhora Mendes, a senhora é nossa segunda maior acionista individual. Mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse uma cliente comum, aquele tratamento seria desprezível. Júlia te contou tudo? Contou, e imediatamente puxei o histórico do senhor Tavares. Fernanda girou o monitor. 7 reclamações formais nos últimos 2 anos. Beatriz inclinou-se. Leu. Primeira reclamação. Cliente idoso humilhado por não saber usar aplicativo. Segunda, mulher negra acusada de fraude sem motivo. Terceira, homem desempregado impedido de sacar próprio dinheiro. Quarta, quinta, sexta, sétima. Todas similares. Sempre pessoas vulneráveis. Sempre humilhação pública. Por que ele ainda trabalha aqui? Beatriz perguntou. Fernanda suspirou. Política interna. Ele tem números bons. Bate metas. E... hesitou. Tem proteção. Proteção. Cunhado do diretor regional. Sempre que há reclamação, o caso é abafado, transferido, arquivado. Beatriz sentiu a raiva crescer novamente. Quantas pessoas ele destruiu? Não sei. Essas são só as formais. Imagino que dezenas nunca reclamaram. Por medo, por vergonha. Silêncio pesado encheu a sala. Fernanda colocou os óculos de volta. Senhora Mendes, vim trabalhar neste banco porque acreditava nos valores dele. Integridade, respeito. Mas homens como Marcelo Tavares, eles mancham tudo isso. Olhou diretamente para Beatriz. Vou demiti-lo. Hoje? Não. Fernanda piscou. Não. Ainda não. Beatriz abriu a pasta. Tenho ideia melhor. Retirou documentos. Colocou sobre a mesa. Amanhã ele será promovido, certo? Fernanda franziu a testa. Sim. Gerente regional. Cerimônia na agência Centro. Como você, Júlia descobriu. Vai ter imprensa? Vai. Banco convidou 3 veículos. Quer divulgar crescimento da regional. Beatriz sorriu. Pequeno. Gelado. Perfeito. Perfeito? Fernanda não entendia. Ele me humilhou em público, na frente de 14 pessoas. Quero que a queda dele seja pública também. Fernanda ficou quieta. Depois, assentiu devagar. Continua. Amanhã, durante a cerimônia, eu vou aparecer. E vou pedir para consultar minha conta, a mesma que ele disse não ter dinheiro. A compreensão iluminou o rosto de Fernanda. Os 47 milhões. Exato. Beatriz inclinou-se. E quero que você esteja lá, como testemunha, como autoridade máxima. Quero que você revele quem eu sou, na frente de todos, imprensa, funcionários, diretores. Pausa. E dele? Fernanda ficou quieta por longo momento, dedos tamborilando na mesa. Isso vai destruir a carreira dele. Sim, vai expô-la também. A senhora sempre foi discreta. Júlia me disse. Verdade. Mas cansei de discrição. Beatriz olhou pela janela. A cidade se estendia lá embaixo. Cansei de ver gente como ele pisando em gente como eu. Como aquelas 7 vítimas. Como centenas de outras que nunca reclamaram. Fernanda estudou Beatriz. Realmente estudou. A senhora tem certeza? Absoluta. E se ele tiver desculpa? Se o diretor regional protegê-lo mesmo assim? Beatriz retirou outro documento da pasta. Empurrou pela mesa. Fernanda pegou. Leu. Os olhos arregalaram. Isso é carta de intenção. Caso o banco não tome providências adequadas, retiro meus investimentos. Todos. Ações, fundos, tudo. Beatriz cruzou as mãos.
18% das ações, 47 milhões em depósitos, mais 83 milhões em fundos de investimento que Júlia descobriu que também estão aqui. Fernanda engoliu seco. 130 milhões. Sim, e conheço outras empresárias, amigas, que também investem aqui. Já conversei com 3. Se eu sair, elas saem. Quanto? 200 milhões, talvez mais. O silêncio agora era absoluto. Fernanda colocou o papel de volta na mesa. Devagar. Senhora Mendes, isso é... Respirou fundo. Isso causaria terremoto no banco. Eu sei. O conselho inteiro teria que se explicar. Eu sei. Cabeças rolariam, não só do Marcelo. Eu sei. Beatriz inclinou-se para a frente. E é exatamente o que quero. Porque esse problema não é só o Marcelo. É sistema que permite Marcelos existirem, que protege Marcelos, que promove Marcelos. Fernanda tirou os óculos novamente, esfregou os olhos. Quando olhou de volta, havia algo diferente ali. Determinação. Ok, eu te ajudo. Fernanda levantou-se. Não só porque você é acionista, não só pelo dinheiro, mas porque você está certa. Esse banco precisa de choque, precisa acordar. Beatriz sentiu algo soltar no peito. Alívio, esperança. Obrigada. Não, obrigada a você. Fernanda estendeu a mão novamente. Por ter coragem que eu deveria ter tido há 2 anos. Apertaram as mãos. Mais demorado dessa vez. Então amanhã, Beatriz disse. Que horas? Cerimônia começa às 14 horas. Chega às 14h15. Deixa ele receber a placa primeiro. Fazer discurso. Fernanda sorriu. Sorriso afiado. Aí você desce o martelo. Perfeito. Beatriz guardou os documentos. Fechou a pasta. Levantou-se. Na porta, virou-se. Fernanda? Sim. Aquelas 7 vítimas. Consegue contato delas? Consigo. Por quê? Quero que estejam lá amanhã, se quiserem, se sentirem confortáveis. Pausa. Elas merecem ver. Fernanda assentiu. Vou ligar para todas, pessoalmente. Beatriz saiu do prédio às 17h30. O sol ainda estava alto, dourado, forte. No carro, ligou para Júlia. E aí? Consegui. Beatriz encostou a cabeça no banco. Amanhã, 14h15. Precisa que eu vá? Não. Quero que fique no escritório, de prontidão, caso precise de algum documento extra. Certo, dona Beatriz? Sim. Tô orgulhosa da senhora. Beatriz sorriu. Primeira vez em 2 dias. Obrigada, Júlia, por tudo. Desligou. Olhou-se no retrovisor. O mesmo rosto, as mesmas rugas, o mesmo cabelo grisalho. Mas algo mudara. Não era mais a mulher que saíra daquele banco ontem. Destruída, humilhada. Era a mulher que Renato sempre vira. Forte, capaz, imparável. Ligou o motor. Amanhã seria dia longo. Mas ela estava pronta. Mais do que pronta. Beatriz dormiu mal, não por nervosismo, por expectativa. Às 6 da manhã já estava acordada. Café preto, torrada, silêncio. Júlia ligou às 8. Dona Beatriz, temos problema. O coração dela pulou. O quê? Marcelo descobriu que foi filmado. Cliente gravou a humilhação ontem. Ele mandou apagar os vídeos de segurança do banco. Conseguiu? Sim, mas... Júlia fez pausa. Consegui cópia. Como? Técnico de TI do banco. Camila, a funcionária que testemunhou tudo, conhece ele. Convenceu a fazer backup antes de apagar. Beatriz soltou ar que nem sabia estar segurando. Onde está o arquivo? Pendrive. Camila trouxe pessoalmente para mim há 20 minutos. Tá aqui. Manda para Fernanda. Agora. Já mandei. Ela confirmou o recebimento. Beatriz sorriu. E o técnico? Ele vai se meter em problema? Marcelo não sabe que existe cópia. E depois de hoje, Júlia deixou frase no ar. Não vai poder fazer nada mesmo. Certo. Mais alguma coisa? Sim. Fernanda conseguiu contato das 7 vítimas. 6 concordaram em ir. Uma mora em outro estado, não consegue chegar a tempo. 6 é bom. Ótimo até.
Fernanda também confirmou imprensa. 3 veículos, 2 jornais locais e um portal de notícias grande. Beatriz sentiu friozinho na espinha. Estava acontecendo, realmente acontecendo. Júlia? Sim? Você acha que estou exagerando? Silêncio na linha. Depois, não. Acho que está fazendo o que precisa ser feito, o que devia ter sido feito há anos. Obrigada. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Vou ficar de olho no celular. Desligaram. Beatriz tomou banho, escolheu roupa. Por um momento, considerou vestir-se diferente. Roupa cara, sapato fino. Mas não, ia usar exatamente o que usava sempre. Calça jeans simples, blusa de algodão, casaco puído, sapato baixo confortável. Queria que Marcelo a visse exatamente como vira antes e desmoronasse do alto de toda a arrogância. Às 13 horas, telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Beatriz, aqui é Camila, do banco. A voz estava trêmula. Camila. Oi, tudo bem? Eu só queria agradecer pela oportunidade de estar lá hoje, pausa, e pedir desculpa por não ter feito nada ontem, quando ele te humilhou. Você não precisa pedir desculpa. Preciso sim, eu vi tudo e fiquei calada, com medo de perder emprego. Foi covardia. Beatriz sentou-se. Camila, quantos anos você tem? 23. É seu primeiro emprego? Sim. Então não foi covardia, foi sobrevivência. Beatriz falou devagar. Eu entendo e não te culpo, mas hoje você pode fazer diferente. Silêncio soluçado do outro lado. Vou estar lá, prometo, vou contar tudo que vi. Só se sinta confortável. Fernanda garantiu proteção? Garantiu. Disse que se eu sofrer qualquer retaliação, ela pessoalmente intervém. Então confia nela. Vai dar certo. Obrigada, dona Beatriz. De verdade. A ligação caiu. Beatriz olhou o relógio. 13h20. Pegou as chaves. A pasta. Última olhada no espelho. A mulher que olhava de volta era a mesma de 2 dias atrás. Mas não era. Às 14 horas, Beatriz estacionou 3 quarteirões longe do banco. Proposital. Caminhou devagar. Observou. Faixa na frente da agência. Parabéns, Marcelo Tavares, gerente regional. Balões dourados na entrada. Carro da imprensa estacionado. Van com antena. Pessoas entrando. Ternos, vestidos, salto alto. Beatriz respirou fundo. Às 14h10, viu Fernanda entrando. Tailleur preto, postura ereta. Viu as 6 vítimas chegando juntas. Senhor Antônio, cabelos brancos. Dona Lúcia, senhora negra de vestido azul. Giovana, jovem grávida. Outros 3 que não conhecia. Todos com expressão nervosa, determinada. Às 14h12, viu Marcelo. Ele estava na porta. Sorriso enorme, cumprimentando todos. Aperto de mão firme. Confiança absoluta. Usava terno novo, gravata cara, sapato reluzente, no auge da glória. Beatriz esperou. 14h13. Todo mundo dentro. Através do vidro, via movimento. Pessoas acomodando-se. Câmeras posicionando. 14h14. Marcelo subiu num palanque improvisado. Pegou o microfone. Começou a falar. Não dava para ouvir da rua, mas via gestos largos, sorriso prepotente. 14h15. Beatriz atravessou a rua, empurrou a porta de vidro, entrou. O som atingiu como onda. Palmas. Marcelo terminando o discurso. E prometo honrar essa posição com a mesma dedicação e excelência que sempre tive. Mais palmas. Beatriz caminhou entre as pessoas. Ninguém notou inicialmente. Chegou até o balcão, o mesmo de 2 dias atrás. Colocou a bolsa, esperou. Marcelo desceu do palanque. Diretor regional lhe entregava placa de acrílico. Foi quando ele a viu. O sorriso congelou, por meio segundo apenas. Depois voltou, maior, mais cruel. Ele sussurrou algo para Wagner. Os 2 riram. Beatriz não se moveu. Fernanda, no fundo da agência, pegou o celular. Digitou algo. O celular de Beatriz vibrou. Mensagem. Pronta?
Beatriz digitou de volta. Pronta. Fernanda começou a caminhar para a frente, abrindo caminho entre pessoas. Marcelo ainda segurava a placa. Fotógrafo pedia pose. Senhor Tavares! O jornalista aproximou-se. Como se sente com a promoção? Extremamente honrado, Marcelo respondeu. Sempre trabalhei duro. Sempre coloquei cliente em primeiro lugar. Beatriz quase riu, quase. E quais seus planos como gerente regional? Manter excelência, garantir que apenas clientes de qualidade. Marcelo. A voz de Fernanda cortou. Ele virou. Doutora Fernanda, que prazer vê-la aqui. Preciso falar com você. Agora. O sorriso dele vacilou. Claro, mas talvez depois da... Agora, Fernanda repetiu. O silêncio espalhou-se pela agência. Marcelo olhou ao redor. Câmeras, pessoas, depois para Fernanda. Claro, é sobre o quê? Fernanda não respondeu. Apenas gesticulou para Beatriz. Marcelo seguiu o gesto, viu ela ali, parada, bolsa sobre balcão. A expressão dele mudou. Irritação, desprezo. Ah, ela de novo. Conhece essa senhora? Fernanda perguntou alto. Conheço. Veio aqui ontem tentar depositar dinheiro suspeito. Mandei embora. Murmúrios na multidão. Dinheiro suspeito? Fernanda ergueu sobrancelha. Sim, 50 mil em espécie, documentação duvidosa, aparência inadequada. Marcelo deu de ombros. Protocolo de segurança. Doutora Fernanda sabe como é. Beatriz permaneceu calada, observando. Entendo. Fernanda virou-se para Beatriz. Senhora, pode se apresentar? Esse era o momento. Beatriz respirou fundo, olhou para Marcelo, direto nos olhos, e disse voz clara. Meu nome é Beatriz Mendes. Sou cliente deste banco há 12 anos e... Pausa. Sou acionista majoritária. 18% das ações. O mundo parou. Ninguém se moveu. 43 pessoas na agência. Congeladas. Marcelo piscou. Uma vez, duas, depois riu. Risada alta, estridente, forçada. Acionista? Olhou ao redor. Pessoal, acho que a senhora está confusa. Muito confusa. Alguns risos nervosos, incertos. Senhora, ele deu passo em direção a Beatriz. Não sei que tipo de golpe é esse, mas não vai funcionar, não aqui, não comigo. Não é golpe, Beatriz disse calmamente. Claro que é. Marcelo virou para o diretor regional. Doutor Carvalho, o senhor está vendo isso? Ela aparece aqui no dia da minha promoção com mentira absurda. Marcelo, Fernanda deu passo à frente. Ela não está mentindo. Ele parou. Virou devagar. Como? Beatriz Mendes. 18,3% das ações. Segunda maior acionista individual do banco. Fernanda tirou o tablet da bolsa. Quer ver documentação? O rosto de Marcelo perdeu cor. Isso... Não é possível. É não só possível como verdadeiro. Fernanda mostrou a tela. Comprou as ações há 7 anos. Investimento de longo prazo. O diretor regional aproximou-se. Pegou o tablet, leu. Os olhos arregalaram. Meu Deus! Marcelo balançou a cabeça. Não. Tem erro. Tem que ter erro. Não tem erro, Beatriz disse. Mas você... Ele gesticulou para ela. Olha para você. Roupa velha, bolsa rasgada. Acionista não anda assim. Ando como quero. Isso não faz sentido. Marcelo estava quase gritando agora. Se você tem dinheiro, por que não mostra? Por que vem aqui parecendo... Mendiga? Beatriz completou. Foi a palavra que você usou ontem. Silêncio mortal. As câmeras giraram. Focaram em Marcelo. Eu não... Ele gaguejou. Foi mal entendido. Mal entendido. Beatriz deu passo à frente. Você jogou meus documentos no lixo. Chamou meu dinheiro de suspeito. Zombou do meu falecido marido. Eu estava seguindo o protocolo? Que protocolo? Fernanda perguntou friamente. Protocolo de humilhar clientes? Esse protocolo? Marcelo olhou ao redor, procurando apoio. Wagner desviou o olhar. Diretor regional recuou. Olha, talvez eu tenha sido excessivamente cauteloso, mas é meu trabalho.
Proteger o banco. De quê? Beatriz perguntou. De mim, de cliente de 12 anos, de acionista? Eu não sabia que você era acionista, e isso mudaria algo? Fernanda cruzou os braços. Mudaria seu tratamento? Marcelo abriu a boca, fechou, abriu novamente. Claro que sim. Quer dizer, não. Quer dizer, passou mão pelo cabelo. Você está distorcendo as coisas. Estou apenas repetindo suas palavras. Foram tiradas de contexto. Que contexto justifica chamar cliente de mendiga? Eu nunca... Marcelo parou. Percebeu. Quem te disse isso? Beatriz não respondeu. Camila, no fundo da agência, deu passo à frente. Mãos tremendo, mas voz firme. Eu ouvi. Eu estava lá. Marcelo virou. Camila, você está inventando? Não estou. Outra voz. Senhor Antônio levantou-se. E eu também tenho história. Me humilhou 3 meses atrás, por não saber usar caixa eletrônico. Dona Lúcia levantou-se também. Me acusou de fraude, sem razão nenhuma, só porque sou negra. Um por um, as 6 vítimas levantaram-se. 6 histórias. 6 humilhações. As câmeras captavam tudo. Marcelo estava pálido, suor na testa. Eles estão mentindo. Todos. É conspiração. Conspiração? Fernanda ergueu sobrancelha. 7 pessoas? Incluindo a acionista majoritária? Sim, não sei porquê, mas... Marcelo, Beatriz interrompeu. Ontem você fez proposta, lembra? Ele parou. Você disse, se tiver saldo, te pago o dobro. O rosto dele ficou cinza. Eu estava brincando. Brincando? Beatriz abriu a bolsa, tirou o extrato bancário. Meu saldo nesta agência, na conta que você disse não ter R$ 5, é de 47 milhões de reais. Alguém ofegou. Alto. Marcelo balançou a cabeça. Não, impossível. Eu consultei. Estava vazio. Consultou? Fernanda pegou o tablet de volta. Digitou. Aqui diz que você consultou apenas últimas movimentações, não saldo total. Por quê? Porque o sistema funcionava perfeitamente. Fernanda mostrou a tela. Você simplesmente não olhou. Marcelo não tinha resposta. Beatriz continuou. 47 milhões aqui, mais 83 milhões em fundos de investimento, mais 18% de ações avaliadas em aproximadamente 200 milhões. Fez pausa. Total, 330 milhões de reais, neste banco, sob sua responsabilidade. O silêncio era absoluto. Jornalista rabiscava furiosamente no bloco. Câmeras não piscavam. Diretor regional cobriu o rosto com as mãos. Wagner estava branco como papel. E Marcelo finalmente compreendia. A magnitude do erro, a profundidade do buraco. Então, Beatriz disse suavemente, sobre sua promessa de pagar o dobro. Ele não respondeu. Não conseguia. Fernanda deu passo à frente, voz cortante como lâmina. Senhor Tavares, tem algo a dizer? Marcelo olhou para ela, para Beatriz, para as câmeras, para as 6 vítimas olhando dele com mistura de medo e satisfação. Voz saiu rouca. Eu cometi erro. Erro! Dona Lúcia levantou-se. Erro! Você me destruiu! Fiquei 3 meses sem conseguir abrir conta em lugar nenhum por causa da sua acusação falsa. E me fez sentir idiota, Sr. Antônio acrescentou. Na frente dos meus netos. Marcelo cambaleou, segurou na mesa. Eu sinto muito. Sente? Beatriz perguntou. Sentia ontem quando ria da minha cara? Silêncio. Não. Ela balançou a cabeça. Você não sente. Você sente que foi pego. 5 segundos. Ninguém respirou. Depois, como represa rompendo, o murmúrio explodiu. 330 milhões! Ele chamou ela de mendiga? Meu Deus, que humilhação! O jornalista levantou a mão. Doutora Fernanda, o banco vai se pronunciar. Antes que ela respondesse, seu assistente sussurrou algo. Fernanda olhou para o celular. A expressão mudou. Acabei de receber confirmação do Conselho Administrativo. Olhou para Marcelo. Estão vendo tudo por videoconferência. O rosto dele ficou mais pálido ainda.
3 diretores no fundo da sala checavam tablets. Rostos horrorizados. Uma mulher de blazer vermelho mostrou a tela para o marido. 18% das ações. O diretor regional, Dr. Carvalho, se afastou de Marcelo. Distância física. Literal. Wagner tentou fazer o mesmo. Marcelo segurou seu braço. Wagner, você me conhece. Você sabe que eu... Wagner se soltou. Não te conheço, não. Camila, a funcionária, começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Uma jornalista aproximou-se das 6 vítimas. Vocês podem falar sobre suas experiências? Senhor. Antônio assentiu. Posso e vou. Dona Lúcia já estava falando. Ele me tratou como criminosa, na frente de todo mundo. Minha filha, de 8 anos, estava comigo. A voz dela quebrou. Giovana, a jovem grávida, colocou mão no ombro dela. Comigo também. Disse que mulher grávida solteira era tipo suspeito. As câmeras capturavam tudo. Cada lágrima, cada palavra. Um funcionário do banco, jovem, não mais que 25 anos, levantou a mão tremendo. Eu também tenho história. Fernanda olhou para ele. Pode falar. Ele me humilhou no primeiro dia de trabalho, na frente de todo mundo, porque eu não sabia onde ficava o arquivo. O rapaz limpou os olhos. Disse que eu era burro demais para trabalhar aqui. 2 outros funcionários assentiram. Comigo também. E comigo. Como avalanche, as histórias vieram. Uma após outra. Marcelo recuou até a parede. Encurralado. O diretor regional tirou o celular. Afastou-se. Voz baixa, mas audível. Sim, senhor. Situação crítica. Não há como controlar. O segundo jornalista aproximou-se de Beatriz. Senhora Mendes, a senhora pretende processar? Beatriz olhou para Marcelo. Realmente olhou. Viu o homem quebrado, destruído, carreira em chamas. Parte dela, pequena, sentiu pena. Muito pequena. Não vou processar, ela disse. Marcelo levantou a cabeça. Esperança no olhar. Não preciso. A verdade já é punição suficiente. A esperança morreu. Fernanda virou-se para Marcelo. Voz oficial. Fria. Senhor Marcelo Tavares, em nome do Banco Nacional Ouro e de seu conselho administrativo, espera. Marcelo levantou as mãos. Espera. Por favor, eu posso explicar. Explicar o quê? Eu estava sob pressão. Metas, números. Precisava proteger banco de clientes? Beatriz interrompeu. De acionistas? De pessoas vulneráveis? Não, de golpistas. Tem tanto golpe hoje em dia, Você julgou pela aparência. Fernanda cruzou os braços. Admite? Marcelo abriu a boca. Fechou. Percebeu a armadilha. Se admitisse, condenava-se. Se negasse, 7 testemunhas desmentiriam. Eu cometi erro de julgamento. Erro? Dona Lúcia levantou-se. Erro? Você destruiu minha reputação. Erro não é suficiente. Eu sei e sinto muito. Marcelo estava quase gritando agora. O que vocês querem? Que eu me ajoelhe? Implore perdão? Queremos, Sr. Antônio disse calmamente, que você entenda o que fez. Realmente entenda. Marcelo passou mãos pelo rosto. Respiração irregular. Eu entendo. Juro que entendo. Não entende, Beatriz disse suavemente. Se entendesse, não teria feito 7 vezes. 8. Quantas mais que nunca foram reportadas? Silêncio. Quantas pessoas saíram daqui destruídas? Ela continuou. Quantas nunca mais voltaram a banco nenhum? Quantas perderam oportunidades porque você decidiu que aparência vale mais que caráter? Cada palavra era estocada. Marcelo cambaleou. Literalmente. Segurou na mesa para não cair. Doutora Fernanda, Dr. Carvalho aproximou-se. Conselho decidiu, unanimemente. Fernanda assentiu. Virou-se para Marcelo. Senhor Marcelo Tavares está sumariamente demitido, por justa causa, efetivo imediatamente. Marcelo balançou a cabeça. Não, por favor. Eu tenho família, contas, As 7 pessoas que você humilhou também tinham. Fernanda não cedeu. A senhora Beatriz também. Mas eu não sabia.
Não sabia que ela era acionista. E isso mudaria algo? Beatriz perguntou novamente. Marcelo olhou para ela. Realmente olhou. E disse voz quebrada. Sim, mudaria tudo. A admissão caiu como bomba. Ele admitira. Na frente de 43 pessoas, 3 câmeras, 7 vítimas. Admitira que tratamento dependia de status, de dinheiro, de aparência. Fernanda pegou a placa de acrílico das mãos dele, a placa de gerente regional. Segurança, por favor. 2 seguranças aproximaram-se. Marcelo recuou. Não, espera, posso sair sozinho, por favor. Fernanda hesitou. Depois assentiu. Tem 5 minutos para recolher seus pertences. Depois nunca mais pise neste banco. Marcelo caminhou até a sala dele. Pernas bambas. Todos assistiram. Ele voltou com caixa, porta-retratos, caneca personalizada, certificados. Atravessou a agência, cabeça baixa. Ninguém falou, ninguém olhou nos olhos dele. Wagner virou de costas. Camila segurou a mão de Dona Lúcia. Quando Marcelo chegou à porta, parou, virou, olhou para Beatriz. Eu realmente sinto muito. Ela não respondeu. Ele saiu. A porta de vidro fechou atrás dele e por 5 segundos ninguém se moveu. Depois, lentamente, Sr. Antônio começou a aplaudir. Dona Lúcia juntou-se. Depois Giovana. Depois Camila. Em 10 segundos, a agência inteira aplaudia. Não para Beatriz, para a justiça. Ela não sorriu, não celebrou, apenas respirou, fundo, livre. Beatriz ainda estava ali, parada no centro da agência. Aplausos continuavam, mãos batendo, algumas com força, outras hesitantes. Fernanda aproximou-se, tocou seu ombro gentilmente. Está bem? Beatriz assentiu. Estou! Mas não estava completamente. Adrenalina ainda corria. Mãos tremiam levemente. Camila veio em seguida, olhos vermelhos, mas sorrindo. Obrigada, por tudo, por nós. Beatriz segurou a mão dela. Você foi corajosa, mais corajosa que eu. Não, eu só segui seu exemplo. Sr. Antônio aproximou-se também. Apertou a mão dela com firmeza. Minha neta vai ouvir essa história. Vai saber que gente boa ainda vence. Dona Lúcia abraçou Beatriz, forte, longo. Obrigada, sussurrou no ouvido dela. Obrigada por nos ver. Beatriz sentiu os olhos arderem. Primeira vez em dias que lágrima não era de raiva. As câmeras ainda gravavam. Jornalistas fazendo anotações. Fernanda limpou a garganta. Pessoal, sei que todos estão processando o que aconteceu. Banco fará declaração oficial ainda hoje. Olhou para Beatriz. Com aprovação da senhora Mendes, claro. Pode fazer a declaração, mas quero que inclua algo. O quê? Treinamento obrigatório. Todos os funcionários. Sobre respeito, dignidade, não discriminação. Pausa. E quero auditoria completa. Quantas outras reclamações foram abafadas? Fernanda assentiu. Será feito. Dr. Carvalho aproximou-se, constrangido. Senhora Mendes, eu, como diretor regional, devo pedir desculpas. Marcelo era meu cunhado. Eu protegi quando não deveria. Por que protegeu? Família. Lealdade mal colocada. Abaixou a cabeça. Não tenho desculpa. Beatriz olhou para ele. Homem de 60 anos. Carreira longa, agora manchada. Vai renunciar? Ele engoliu seco. Se a senhora exigir. Não exijo, mas exijo que mude, que ouça, que proteja funcionários, não abusadores. Farei. Prometo. Beatriz pegou a bolsa. Preciso ir. Fernanda a acompanhou até a porta. Posso te ligar amanhã? Temos detalhes para acertar. Pode. E Beatriz? Fernanda baixou a voz. Você inspirou muita gente hoje, inclusive eu. Beatriz sorriu. Pequeno, mas genuíno. Obrigada por acreditar. Saiu do banco. Sol da tarde forte, quente. No carro, finalmente sozinha, pegou o celular. Júlia atendeu no primeiro toque. E aí? Deu certo? Como assim deu certo? Conta tudo. Beatriz riu. Primeira risada em dias. Contou. Cada detalhe. Júlia ofegava, gritava, comemorava do outro lado. Dona Beatriz, isso vai estar em todo o noticiário hoje. Eu sei.
A senhora está preparada para a atenção? Beatriz olhou no retrovisor. Mesma mulher, mesma roupa. Não, mas vou lhe dar. Precisa de mim? Não. Vai para casa. Descansa. Amanhã a gente conversa. Tem certeza? Absoluta. E Júlia? Sim. Obrigada por tudo. Sem você, nada disso seria possível. Silêncio emocionado. Imagina, dona Beatriz. Sempre. Beatriz desligou. Ligou o motor. Foi para casa. Uma semana depois, manchete do jornal. Bilionária discreta expõe discriminação em banco tradicional. Gerente demitido após humilhar acionista majoritária. O caso viralizou. Redes sociais explodiram. Hashtag respeite todas as pessoas trending por 3 dias. Marcelo tentou dar entrevista. Defender-se. Piorou tudo. Admitiu novamente que não sabia quem ela era. Comentários foram impiedosos. Então tá certo humilhar pobre? Só respeita quem tem dinheiro? Esse é o problema do mundo. Ele apagou redes sociais. Desapareceu. O banco sofreu. Ações caíram 4%, mas depois, com medidas corretivas, recuperaram. Sobreviveriam. Beatriz recebeu 347 pedidos de entrevista. Recusou todos, exceto um. Programa local. Pequeno. A apresentadora humilde que ela respeitava. Sentaram-se frente a frente. Por que aceitou vir aqui? A apresentadora perguntou. Porque seu programa dá voz a pessoas comuns, e eu sou pessoa comum. Com 300 milhões? Beatriz sorriu. Dinheiro não muda quem você é, só amplifica. Muita gente está dizendo que você exagerou, que arruinou a carreira de um homem. Eu não arruinei. Ele arruinou a própria. Eu apenas mostrei. Pausa. E ele não arruinou uma carreira. Arruinou 7 vidas. 8. Talvez centenas. O que você quer que as pessoas aprendam com isso? Beatriz pensou. Que aparência não define valor, que respeito não é negociável e que... Voz ficou mais suave. Que gente comum pode mudar coisas. Basta coragem. A entrevista teve 2 milhões de visualizações, 2 semanas depois. Beatriz entrou em banco diferente. Reunião de negócios. Contrato de 5 milhões. Recepcionista era jovem, 19, talvez 20 anos. Olhou para Beatriz. Roupa simples. Bolsa gasta. A expressão dele vacilou. Julgamento visível. Mas antes que dissesse algo, o gerente apareceu. Senhora Mendes, que prazer. O recepcionista congelou. Mi Mendes? Sim, por quê? O gerente percebeu. Você conhece a senhora Mendes? Eu vi na TV. O rosto dele ficou vermelho. Beatriz aproximou-se do balcão, olhou para ele, jovem, assustado. Como é seu nome? Rafael. Rafael, você ia me tratar diferente, não ia? Silêncio. Responde, sem mentir. Sim, ia. Abaixou a cabeça. Me desculpa. Beatriz respirou fundo. Olha para mim. Ele obedeceu. Você é novo, tá começando. Vai cometer erros, mas esse erro, julgar pela aparência, esse você não pode repetir. Pausa. Entendeu? Entendi, sério. Não vou esquecer nunca. Ótimo. Ela sorriu. Gentil. Todos merecem segunda chance, inclusive você. O gerente levou Beatriz para a sala de reunião. Rafael ficou ali, processando. Camila, que trabalhava naquele banco agora, Fernanda a contratara pessoalmente, passou por ele. Vai uma dica, ela disse. Trata todo mundo como trataria ela, todo mundo. Rafael assentiu, devagar. Na reunião, Beatriz assinou o contrato. 5 milhões em financiamento para a nova fábrica, 120 empregos criados. Saindo do banco, celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Beatriz Mendes? Voz feminina. Jovem. Sim. Meu nome é Amanda. Eu trabalhava no Banco Nacional Ouro, na Agência Sul. Beatriz parou na calçada. Oi, Amanda. Eu só queria agradecer. Marcelo me humilhou 3 vezes. Fiz reclamação. Foi arquivada. Voz tremeu. Quando vi o que a senhora fez, eu tive coragem. Fiz nova reclamação, formal, com advogado. E? Banco me indenizou. Pediu desculpas oficial. E demitiu o gerente que arquivou minha reclamação. Beatriz sentiu calor no peito.
Fico feliz, Amanda. A senhora mudou tudo. Para mim, para tanta gente. Você que teve coragem de falar. Só porque a senhora mostrou que era possível. Depois que desligou, Beatriz ficou ali, meio da calçada. Pessoas passando, olhou para o céu, azul, limpo. Renato, sussurrou. Acho que cumpri a promessa. Uma brisa leve passou, quente, gentil. E pela primeira vez em 15 anos, desde que ele partiu, Beatriz sentiu paz completa. Não era sobre dinheiro, ou vingança, ou justiça. Era sobre dignidade. A dela, de Camila, de Sr. Antônio, de Dona Lúcia, de Amanda. De todas as pessoas que o mundo tenta fazer sentir pequenas. Ela provara que ninguém é pequeno. Beatriz sorriu. Guardou o celular. Caminhou. De cabeça erguida, para sempre. Você acabou de ouvir a história de Beatriz. Uma mulher comum, viúva, trabalhadora, que construiu império em silêncio e foi humilhada por parecer pobre demais para ter dinheiro. Mas ela não aceitou. Não abaixou a cabeça. Não foi embora calada. Ela lutou. E venceu. Não só por ela, mas por todas as pessoas que já foram julgadas pela roupa, pelo carro, pela aparência, pelo endereço. Quantas vezes você já foi subestimado, olhado de lado, tratado diferente porque não parecia ter valor? Quantas vezes você viu isso acontecer com alguém e ficou calado, com medo, com vergonha, achando que não ia mudar nada? A história de Beatriz prova que uma pessoa, pode fazer diferença. Marcelo Tavares achou que podia humilhar sem consequências. Errou, pagou caro, perdeu carreira, reputação, tudo. Mas o mais importante, 7 pessoas recuperaram dignidade, centenas foram inspiradas, milhares aprenderam. Respeito não é opcional. Agora eu quero saber de você. Se você nunca julgaria alguém pela aparência, se você acredita que todo ser humano merece respeito, independente de conta bancária, escreve sim nos comentários. Só isso. Uma palavra. Sim. Porque quando a gente se posiciona, mesmo que seja só um comentário, a gente cria onda. Pequena, mas real. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que foi humilhado, subestimado, pisado, marca essa pessoa aqui. Compartilha, manda no privado. Deixa ela saber, você não está sozinho. Você tem valor e tem gente que enxerga isso. E se você quer mais histórias assim, histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias, histórias que te fazem sentir que você também pode mudar alguma coisa, se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque toda semana eu trago história nova. História real, de gente real, que enfrentou injustiça e venceu. Dá um like nesse vídeo. Sério, não é por algoritmo. É porque cada like mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo importa, que histórias de dignidade, coragem e justiça merecem ser vistas. E olha, talvez você esteja passando por algo parecido agora. Talvez alguém tenha te feito sentir pequeno, inferior, sem valor. Eu quero que você guarde uma coisa. Aparência não define você. Dinheiro não define você. Roupa não define você. O que define você é caráter, força, capacidade de levantar quando caem em cima de você. Beatriz tinha 300 milhões, mas andava como se tivesse 300 reais. Não por vergonha, por escolha, porque ela sabia algo que Marcelo nunca entendeu. Valor verdadeiro não precisa de vitrine. Então levanta a cabeça, respira fundo e lembra. Você é muito mais do que qualquer pessoa ignorante pode ver. Nos vemos na próxima história. E até lá, trata todo mundo com respeito. Todo mundo. Porque você nunca sabe quem está na sua frente. Pode ser uma Beatriz. Ou simplesmente um ser humano que merece dignidade. E isso já é suficiente.